Boa tarde a todos, boa tarde aos que se encontram aqui presencialmente na nossa sede, boa tarde àqueles que nos acompanham através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos abraçados e acolhidos pela nossa casa. Aqueles que desejarem a magnetização das águas, podem ir separando um copinho, um recipiente com água, que ao final da atividade, os nossos amigos espirituais farão a fluidificação dessas águas. Então vamos asserenando os nossos corações, acalmando as nossas mentes. Eu peço que me acompanhem em pensamento na prece inicial. Pedimos ao Criador que nos abrace fraternalmente e amorosamente. Rogamos a Jesus que nos auxilie na assimilação dos ensinamentos que aqui serão trazidos, que possamos introjetar esses ensinamentos em nossos corações, em nossas mentes, que possamos levar para o nosso dia a dia, mudando o nosso comportamento, nossos pensamentos, a fim de que nos tornemos pessoas melhores, cultivando no dia a dia a benevolência, a caridade, a humildade e o amor ao próximo, nos acercando de virtudes necessárias para o nosso aprimoramento espiritual. Assim, certos desse amparo, pedimos a permissão para iniciarmos a atividade dessa tarde. Que assim seja. Hoje a nossa palestra é com a nossa amiga Aline Maricato. Ela vai falar do capítulo 18, item 16. Como cristãos, podemos sentir medo? Bom trabalho, Aline. Obrigada. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Vamos então nessa tarde falar um pouquinho sobre essa questão aí dos nossos medos, né? Como cristãos, então, podemos sentir medos? Essa é a reflexão da tarde. No capítulo 28, no item 16, capítulo 28 Pedi e obtereis, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das obras básicas de Allan Kardec. Lá existe uma coletânea de preces que necessitamos muitas vezes e devido aos nossos sentimentos, às nossas aflições, esquecemos até de como orar. Então recomendo a leitura desse capítulo 28 no Evangelho segundo o Espiritismo. Ali temos uma coletânea de preces, então, por nós, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, pelos nossos familiares. Bem interessante. Mas voltando aqui ao assunto do medo, vou contar aqui uma pequena história. Na sala de aula, a professora perguntou aos seus alunos: do que vocês têm mais medo? Houve um silêncio na sala de aula e depois de um breve período de tempo, o garoto respondeu tímido: eu tenho medo do escuro. O outro falou: eu tenho muito medo do bicho-papão. O outro disse: medo da morte, medo de altura, medo de animais peçonhentos, enfim, né? Medo de ser esquecido na escola, pelos pais. Então os medos foram confessados e anotados pela professora, né? A ideia dela seria libertar os pequenos daqueles medos que na verdade não faziam sentido. Ela queria libertar os seus alunos daquele sofrimento, pela razão. Por fim, uma garotinha disse com ar de assustada:
tenho muito medo do Malamém, que é um monstro muito, muito, muito perigoso. E você já viu esse monstro? Perguntou a professora. Nunca vi, mas é um monstro tão perigoso que a minha mãe pede todos os dias que Deus nos livre dele, esclareceu a menina. E concluiu: minha mãe sempre pede a Deus no fim da sua oração: e livrai-nos do mal. Amém. Olha a imaginação da criança. Então não é preciso refletir muito para entender essa situação aí daquela criança com relação ao medo de um monstro que foi criado pela sua imaginação. O medo era tão tirano, era tão concreto, que ela não conseguia nem confessar a sua mãe, para que a mãe libertasse ela então daquele medo, né? Mostrando que simplesmente era o fim da prece. Mas será que só as crianças têm medo do que desconhecem? Será que nós, adultos, também não temos medos? Com certeza temos, né? Medo da solidão, medo da velhice, medo da violência, medo de doenças. E que tem filho, então, desde o momento que somos pais, não paramos mais de ter medos. Não só por nós, mas pelos nossos filhos, né? O que será que mais nos tira do eixo? E como anda a nossa relação com essa emoção do medo? E o que é essa emoção? Para que ela serve? Então a psicologia diz que o medo é um estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, temor, ansiedade racional, pelo receio. E por que eu sinto medo? Qual a utilidade do medo? Acredito que todos nós saibamos, né? A necessidade do medo é para atender a nossa necessidade de sobrevivência. Então o medo é um mecanismo de proteção. Ele nos mantém vivos. Sem essa emoção do medo, nos colocaríamos em situações perigosas constantemente. Afinal de contas, não teríamos medo de nada, né? Então essa emoção é como se fosse um radar, que quando nos sentimos ameaçados, esse radar começa a apitar. Medo, 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 medo. É como se estivéssemos aqui agora, ouvindo a exposição, e de repente cruzasse pelo nosso caminho uma cobra gigante. Ou percebemos que seremos assaltados. Como é que o nosso corpo físico reage a isso? Imediatamente nós temos respostas fisiológicas. O nosso coração palpita, né? Sentimos falta de ar. Então, de alguma forma, esse medo te fará reagir. Seja congelando, porque tem situações também que nos congelam. Nós ficamos sem ação. Então, o medo congela. Ou corre. Isso nos garante e nos garantiu durante a nossa evolução, a nossa sobrevivência. Por isso que temos prudência ao dirigir um veículo, parar no sinal vermelho, atravessar na faixa de segurança, nos vacinarmos, irmos ao médico, né? Isso é prudência. Mas quando é que o medo se torna patológico? Algo incontrolável. Então, Allan Kardec, na questão 908 do Livro dos Espíritos, pergunta aos espíritos: como se poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Aqui a gente pode utilizar a palavra paixões, então, pela emoção, né? Então, as emoções são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso desde que passe a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo, qualquer para vós mesmos ou para outrem. Ou seja, nós temos que controlar as nossas emoções. Se temos estas emoções, é porque há um propósito.
Então o medo, já sabemos, serve para nos proteger. Agora, é preciso a autorreflexão para analisarmos quando esse medo está se tornando patológico, algo exagerado, né? Então é preciso lidar com as nossas emoções e não achar que nós tiraremos ela da nossa vida. E aí cabe o questionamento, que ninguém precisa falar, obviamente, mas vamos fazer a reflexão. O que nós temos feito com as nossas emoções, especificamente com os nossos medos? Nós negamos, nós nos revoltamos, ou nós aprendemos, controlamos e crescemos e observamos quando esse sentimento aparece. Quando ele aparece? Eu já consigo ter explicação quando ele aparece? A questão não é sentir medo, porque todos os seres humanos sentem, isso é natural, né? Agora, como eu disse antes, te sufoca, te deixa ansioso, estressado, atrapalha as suas relações, o sentimento é excessivo, tu não dorme mais de noite, é um medo que gera depressão, que gera aquela ansiedade. É muito perigoso e muito sério isso, porque estamos vivendo essa cultura aí do medo, né? E a pandemia nos trouxe muito essa questão do medo, passamos 2 anos com muito medo, aprendemos algo ou alimentamos ainda aquela cultura de passar o medo, né? De potencializar o medo pela nossa ignorância. Assim como a menininha que eu falei ali no início da nossa exposição, ela não sabia, né? O mal amém, que era o fim da oração da mãe. Então, a ignorância, por não saber das coisas, tem sido a principal responsável pelo terror imposto pelo medo. Porque não conhecemos o motivo, né? Então, potencializamos esse sentimento. Se já sabemos que temos medo, e que esse medo muitas vezes é porque desconhecemos, qual é a solução? Conhecer para não mais temer. Jesus disse em João capítulo 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Perdão. Mas é necessário que cada coisa venha a seu tempo. Cada um de nós tem tempo para aprender, para assimilar. E na questão 628 do Livro dos Espíritos, eles também nos dizem que a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se com ela pouco a pouco, senão ofusca. Então nós estamos nesta caminhada de buscar essa luz, de buscar esse conhecimento para aprender a lidar melhor com as situações da nossa vida. E o medo nos acomete, se não diariamente, a todo momento. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Se estamos aqui nesta tarde ouvindo essa exposição aqui, os internautas ou os que estão aqui hoje, nós viemos em busca do esclarecimento. Então nós já estamos preparados sim para saber destas verdades, né? Porque o conhecimento, ele é diferente da crença. A crença é cega, ela é vazia de incertezas, né? Não há questionamentos, não há reflexão. Alguém me disse para que é assim, e aí eu saí dizendo que eu acreditei, sem refletir, sem analisar. Então, para crer em algo, não é necessário conhecer muito. A convicção só se adquire através do conhecimento. Então a gente tem que fazer o que Jesus nos recomendou, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos libertará, inclusive, dessas nossas ansiedades, desses nossos medos que se tornam tão grandiosos, muitas vezes sem limites. Então o conhecimento gera fé inabalável. Porque nós temos aqui na doutrina espírita, né? O que os espíritos nos trouxeram através de Allan Kardec, essa certeza. Então essa fé, ela é inabalável, porque ela tem sentido. Ela encara a razão face a face, não hesita. Então nós temos aí essa certeza.
Então vale a pena o esforço de buscar o esclarecimento diante da nossa ignorância. E a respeito das nossas crianças, também nós como pais, avós, tios, como sociedade, temos obrigações também com as nossas crianças de não impor a elas medos que vão torná-las reféns, né? Desenvolvendo aí crenças, desenvolvendo medos de monstros imaginários terríveis. Então vamos dialogar, vamos conversar com os nossos pequenos, porque para a gente quebrar e acabar um pouquinho com essa cultura imposta pelo medo. Preciso clarear a nossa ignorância para que o medo então bata em retirada da nossa vida. Sócrates, né, o grande filósofo, disse: há apenas um bem, o conhecimento, e um mal, a ignorância. O que nós queremos? Nós queremos o conhecimento ou nós queremos a ignorância? Nós queremos o mal, que é a ignorância, ou nós queremos o bem? Então são reflexões que nós devemos fazer para melhorar a nossa vida. E a doutrina espírita nos esclarece sobre isso, né? Como, além, claro, né, do estudo, do esforço, nós temos que nos reconhecermos como o quê? Seres espirituais que somos. Espíritos num corpo de carne, né? Então nós temos que nos enxergar como seres espirituais. Cada um de nós com uma bagagem de experiência, de jornadas, de outras, né, experiências aqui na terra, na carne. E assim nós entendemos que os espíritos, eles estão em toda parte. Ora encarnados, ora desencarnados. Hoje estamos aqui, ouvindo essa palestra como encarnados. Amanhã como desencarnados. Então, né, assim nós concluímos que existe esse mundo aí espiritual, que é um mundo verdadeiro, em que há a dissociação de ideias, né, de outras energias, de outros pensamentos. E isso pode potencializar, dependendo daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, as nossas emoções. Pode e vai, né? Se eu sinto muito medo, eu vou conectar com esses... Posso conectar com desencarnados que também têm esse sentimento, e isso aí vai potencializar essa emoção. Assim como encarnados influenciam na nossa vida, dependendo do nosso teor da nossa conversa, né? Nosso teor vibratório da nossa conversa, do que eu escuto, do ambiente onde eu estou, desencarnados da mesma forma, né? Então aqui chegamos nesse capítulo 28, que eu vou ler aqui o item 16, que nos foi proposto para a exposição. Os espíritos maus somente procuram lugares onde encontrem possibilidades de dar expansão à sua perversidade. Para afastar, não basta pedir-lhes, nem mesmo ordenar-lhes que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como limpais o corpo para evitar a contaminação dos vermes, também deveis limpar a alma de suas impurezas, para evitar os espíritos maus. Vivendo num mundo onde estes pululam, nem sempre as boas qualidades do coração nos põem a salvo de suas tentativas, embora nos deem a força para resistirmos. Lendo aqui o item 16 do capítulo 28, a gente pega essa responsabilidade, então, para nós, de que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, da intensidade das nossas emoções, para não atrair para o nosso lar, para a nossa companhia, esses espíritos que estão ligados a estes sentimentos. A responsabilidade é nossa.
E lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? E os espíritos respondem: neste sentido, a sua influência é maior do que se supõe, porque muitas das vezes são eles que vos dirigem. Olha só a importância da gente cuidar das nossas emoções, do nosso campo vibratório, a importância de termos pensamentos salutares. Às vezes é bem difícil, mas nós temos que nos esforçar. E ainda segue Kardec: como distinguir um pensamento sugerido de um bom ou de um mau espírito? Como que nós sabemos se a sugestão é de um bom espírito, se é de um mau espírito? Como medir isso? E eles respondem: estudai a coisa. Um bom espírito somente aconselha para o bem. Cabe a vós distinguir. Então nós já temos condição de perceber quando o conselho é para o bem ou para o mal. O conhecimento nos traz isso. O autoconhecimento nos traz isso, principalmente. Então, temos que nos analisarmos, nos estudarmos, pensar assim: o que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Será que isso é meu? Quando isso começou? É bem importante nós fazermos esse caminho interno, né? Essa busca aí pelo autoconhecimento. No livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz nos diz que obsessão e influenciação é sempre uma questão de frequência vibratória, de sintonia, de afinidade, e que nós atraímos para o nosso lado, né, espíritos que se afinam conosco, tanto quanto somos por eles atraídos. Então, a responsabilidade é nossa. Descobrir esse sentido mais profundo do nosso verdadeiro eu é a chave. Isso vai fazer com que a gente sinta, com que a gente pense, com que a gente haja da melhor forma, quando nós soubermos realmente quem a gente é. Isso leva tempo, não é um caminho que é fácil, a gente não consegue do dia para a noite. Mas são pequenos passos que a gente vai dando e sim, a gente consegue. Para isso é necessário sempre o conhecimento e a fé. Mas como que eu consigo a fé? Eu queria tanto ter fé, a gente ouve. Como eu queria ser uma pessoa que tem fé? A fé deve ser cultivada quando? Diariamente, a todo momento. Como que nós conseguimos essa conexão com Deus? Através da prece, da meditação, através dessa conexão, dessa sintonia com Deus. Naquele momento em que a gente consegue fazer uma tarefa pensando exatamente naquela tarefa que estamos fazendo, não deixando a vida passar. O que está acontecendo é que a gente às vezes se envolve com as coisas do dia a dia, os nossos medos, os nossos anseios, e a vida passa e nós não prestamos atenção em quase nada. Só que é necessário ter ritmo, constância, para que a nossa relação com Deus fique cada vez mais estreita, para que a gente consiga senti-lo. Esse é o propósito da prece, esse é o propósito dessa conexão, porque Deus está com a gente, sempre. A prece nos auxilia a senti-lo, e aí nos beneficia, porque nós sentimos paz, nós nos sentimos cuidados, nós nos sentimos amparados. E aí o medo vai nos deixando, vai clareando. E aquele sentimento e aquele monstro que era tão grandioso vai ficando pequenininho. Porque nós sabemos que não estamos sós. E isso nos traz coragem na hora da luta. Esse sentimento de aceitação das dificuldades que ocorreram, que ocorrem e que provavelmente ocorrerão na nossa vida.
Então a prece nos traz esta conexão com o Criador, mas não aquela prece, né, dos lábios, da boca para fora. Aquela prece do coração, feita do coração. E aí a meditação ajuda bastante a se acalmar um pouquinho, a respirar fundo, para que nós nos sintamos um pouco mais aliviados desse peso que é o medo. No livro dos Médiuns, Allan Kardec, lá no capítulo 2, nos diz: a ação da prece será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for. Então não adianta a gente ficar dizendo que está fazendo prece, repetindo aquelas preces repetidas. Se fazem sentido, é ótimo. Se não fazem sentido, é só da boca para fora. Então a prece é esse apelo. Esse apelo que nos permite entrar em comunhão com Deus, com Jesus e, claro, com a espiritualidade amiga que não nos desampara, que está sempre ao nosso lado. A questão é, nós estamos conseguindo sentir essa espiritualidade amiga ou nós estamos envolvidos, né? Assim, quando nós conseguimos então essa conexão, nós vamos sentindo menos distúrbios psíquicos, mais segurança, mais paz, né? Mais coragem, mais paciência. Como eu disse antes, os medos vão ficando melhores, amplia nossa força moral para vencer as dificuldades da nossa vida. E vamos cada vez mais percebendo as inspirações que nos chegam a todo momento. Porque nós temos que começar a perceber, né? Não estamos sós. Não estamos sós. E respondendo a questão do início aqui da nossa exposição, né? Como cristãos podemos sentir medo? Sim. É um sentimento natural, é uma emoção nossa. Mas com prudência. Sabendo que a nossa mente, muitas vezes, mente. Já ouviram isso? Que a mente mente? Às vezes sim. Nós temos que buscar o conhecimento, organizar as nossas ideias, principalmente confiar no Criador. E que a vontade dele está sempre, com certeza, mais correta do que a nossa. Então nós temos que entregar a nossa vida e confiar. Possamos refletir sobre essa questão das nossas emoções, especificamente do medo, e que possamos torná-los melhores, colocando a razão e a nossa fé sempre à frente desses sentimentos, cuidando sempre para não entrar aí em conexão com outras mentes que também podem potencializar esse sofrimento, essa angústia. Agradeço pela atenção de todos. Passo a palavra para a coordenadora Beth. Muito obrigada, Aline, muito bom. Então, vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa atividade. Eu vou solicitar aos aplicadores de passe que se posicionem, por favor. Então, vamos nos conectar com esses amigos, esses abnegados espíritos benfeitores que nos auxiliam nessa casa, que nos envolvam em bênçãos, em fluidos benfazejos, que cada célula do nosso ser receba esse bálsamo de amor vindo do alto, que nos energize, que nos faça sentir melhores, que esses fluidos de paz, de amor e de serenidade nos alcancem. Pedimos ainda a esses benfeitores amigos que visitem nossos lares, colocando lá também esses fluidos benfazejos, aos nossos familiares, que eles também sejam alcançados por esse bálsamo de amor e de luz.
Pedimos a esses amigos ainda a magnetização das águas, porventura expostas, e que nela seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Queremos agradecer a oportunidade a esses abnegados amigos espirituais que nos acolhem e nos recebem sempre com muito amor. Agradecemos pela vida, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde e certos desse amparo e desse amor recebido, pedimos então a licença para encerrarmos a atividade da tarde de hoje. Que assim seja. Obrigada a todos pela presença, bom retorno aos seus lares, certos do amparo recebido, do amor de Jesus. Que assim seja.